A habilidade de construir coisas é um dos fatores que nos coloca no topo da cadeia alimentar. E a cada segundo algo totalmente novo é criado para reinventar a vida humana de uma forma completamente inovadora. Mas não são poucas as vezes em que as criações extraordinárias são simplesmente barradas, impedindo assim o mundo de progredir com maior rapidez. E hoje, no Mundo Desconhecido, vamos mostrar as invenções que poderiam mudar o mundo caso não tivessem sido proibidas. Mas antes de conferir, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo. William Reich. As opiniões sobre o inventor e médico William Reich são extremamente divididas até os dias de hoje. Isso porque seus inventos prometiam mudanças que literalmente reinventariam sociedades inteiras. Sua primeira criação de sucesso foi um maquinário ao qual foi batizado de faz chover. Em desenhos e até mesmo filmes antigos, é possível lembrar alguma tribo de índios que fazem a chamada dança da chuva, com rituais e movimentos característicos a uma dança. Tudo para atrair a chuva. Essa é uma ideia semelhante à de William Reich. Porém, com a ajuda da tecnologia e não de divindades, em 1953, essa engenhoca ajudou a salvar uma safra de blueberry no estado de Maine, nos Estados Unidos. O feito foi noticiado no mundo inteiro, porém nunca mais foi repetido. E apesar do sucesso, o médico deixou essa invenção de lado por um motivo misterioso. Depois de algum tempo, ele divulgou para o mundo uma nova invenção. Uma espécie de cabine que prometia a cura da gripe e também da impotência sexual através de gases liberados. Mas a Administração de Alimentos e Medicamentos declarou que seus inventos iam contra os princípios do país e ele foi por isso condenado à prisão, onde enlouqueceu e morreu pouco tempo depois. Se não bastasse isso, o governo americano ordenou que todos os seus inventos e arquivos fossem pulverizados e proibiram qualquer tentativa de recriação de seus avanços medicinais até os dias de hoje. Liga Restauradora. Em 1948, os metalúrgicos russos Kurdyumov e Kanderson propuseram o que poderia ser uma das maiores conquistas da humanidade até os dias de hoje. Uma liga com uma incrível habilidade, a de recuperar a memória de sua própria forma depois de uma exposição significativa a altas temperaturas. E isso ficou conhecido na Rússia como efeito Kurdyumov, ou efeito de memória formada. Os materiais mais promissores do mundo faziam parte da composição desse material. Eram eles a liga de níquel, que é usada para a fabricação de parafusos, e também tine, de titânio. Pois com essas propriedades específicas sua criação seria resistente à oxidação e à corrosão, mas apenas em ambientes corrosivos mais leves. Usando diagramas de fase e resultados experimentais, os constituintes de ligas de alta temperatura e processos de liga são discutidos. Assim, eles sempre voltam ao seu estado supostamente original. Não se sabe muito bem porque este material simplesmente foi proibido, pois o governo russo calou-se diante dessa especulação. Mas nos dias de hoje talvez não demore muito mais para que a permissão do uso seja outra vez reivindicada por cientistas do mundo todo. Raio da Morte. Nikola Tesla foi um grande inventor no campo da engenharia mecânica e eletrotécnica, mas o homem estava muito à frente de seu tempo. Ele impressionou todo mundo em 1930 ao anunciar seu invento ao qual Tesla apelidou de Teleforce. Este aparelho era simplesmente capaz de disparar feixes de energia focalizados. Isso dava a condição de destruir qualquer matéria a uma distância de até 420 quilômetros à sua frente. Mas não para por aí. Esse mecanismo também poderia criar uma espécie de muralha protetiva. Isso dava ao usuário da arma, que mais tarde ficou conhecida como Raio da Morte, a capacidade de se defender de qualquer possível ataque. Estranhamente, um tempo depois desse pronunciado, o inventor jurou nunca construir nenhum protótipo real. Mas há muitos relatos de que ele já havia feito um e que estava ainda em fase inicial. Depois de sua morte aos 86 anos, na década de 40, o governo dos Estados Unidos simplesmente foi até sua casa e carregou consigo 2 caminhões com tudo o que ditaram como coerente e útil. Mas após esse ocorrido, nunca mais houve um pronunciamento oficial sobre isso.
mas há uma regra tácita que todos conhecem. É terminantemente proibido tentar de alguma forma recriar tal invento de tamanhas proporções, pois isso poderia acarretar esporadicamente em uma terceira guerra mundial. A cura censurada. No ano de 1888, nasceu o Dr. Royal Raymond Rife, e em 1934, depois de 10 anos de estudos intensos, ele simplesmente descobriu uma forma de isolar um micro-organismo chamado 15 vírus, que fica localizado em células cancerosas. O homem fazia isso a partir da ressonância de frequência de luz. Assim, era possível destruir o organismo de uma forma natural e parcialmente indolor. Com isso, essa luz em questão era responsável por destruir apenas tecidos já corrompidos, preservando os que ainda se encontravam em estado saudável. E assim foi descoberta a cura do câncer para o mundo. O Dr. Rife curou cerca de 30 pessoas antes de divulgar a sua experiência, sendo 14 estando isentas do mal em apenas 3 meses e 16 em 6 meses. Quando se ouve essa informação, a primeira coisa que vem à cabeça é o motivo pelo qual esse aparelho com a cura mágica não está em todos os hospitais do mundo. No entanto, a resposta é bastante simples. No mesmo ano dessa descoberta, o Dr. Milbank Johnson ficou responsável pela divulgação do maquinário. Porém, ele foi envenenado e todos os documentos pertencentes a ele e relacionados a esse assunto simplesmente desapareceram. O mesmo aconteceu com outras pessoas as quais tinham cópias dessa descoberta, exceto pelo criador do mecanismo, pois esse fugiu para o México, onde também acabou falecendo vítima de uma suposta combinação acidental entre Valium e álcool. E assim se perdeu todo o conteúdo com a cura do câncer. Mas em 1980, uma última tentativa foi feita por Barry Lyons, quando escreveu o livro, onde ele resgatava toda a história e levantava hipóteses de novos estudos a partir das pesquisas de Rife, mas o livro foi simplesmente barrado e proibido de chegar ao mercado. Segundo o sociólogo, se algum dia realmente aparecesse uma cura rápida e indolor para esses tumores, haveria certamente uma crise grande socioeconômica que desequilibraria todo o mundo financeiro. E para eles, esse é o real motivo da proibição para a cura do câncer. Máquina do tempo. O termo comumente usado para se referir a uma ferramenta que permite o deslocamento a partir de um ponto a outro através de uma passagem